13 horas, los personajes del Chapulín Colorado en la losa del Aeropuerto Internacional de Pudahuel. El Kiko, Don Ramón, Doña Clorinda, en fin, todos los personajes de esta serie de televisión siendo recebidos aqui no aeroporto por miles de pessoas. Esse registro que você está acompanhando aí é do ano de 1977. Àquelas alturas, Chaves já era um sucesso em boa parte do continente. O programa tinha estreado 6 anos antes, em 1971, no México. O que acontece na visita do elenco ao Chile dá uma medida desse sucesso. Ningún cordón policial ha sido capaz de contener a la masa, tanto adulta como infantil, que se ha desplazado y naturalmente ha invadido todo este recinto. Naquele ano de 1977, ninguém no Brasil conhecia o Chaves. O programa só estreou por aqui na década seguinte. E foi no Brasil que Chaves encontrou seu público mais fiel. Hoje, a gente vai descobrir que essa relação tão íntima e tão longa entre Chaves e o Brasil começou quase que por acaso. Foi sem querer querendo. Isso. Meu, se a gente for ficar repetindo todos os bordões do Chaves, isso aqui vai ficar longo, hein? E as pessoas vão ficar entediadas. Tá bom, mas não se irrite. Foi no ano de 1981 que Silvio Santos descolou uma concessão pública para colocar uma emissora de televisão no ar. Nascia assim o SBT. O presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 3, combinado com o artigo 8º, item 15, letra A da Constituição, decreta. Artigo 1º. Fica outorgada a concessão ao CSBT, Sistema Brasileiro de Televisão SC Limitada, para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, televisão, nas cidades de São Paulo, Estado de São Paulo, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Belém, Estado do Pará e Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Estruturar uma emissora não é tarefa fácil. O Silvio Santos já tinha conseguido a concessão, que era o mais difícil e exigia mais politicagem. Só que ele ainda tinha muito trabalho, muito técnico pela frente. Ele precisava preencher toda a grade de programação e estruturar a emissora. Perguntaram ao povo, numa pesquisa, para quem o governo deveria dar os canais de televisão. E o povo respondeu, Silvio Santos. Eu sempre acreditei e acredito que a voz do povo é a voz de Deus. E é pela vontade de Deus, e é pela vontade do povo, que hoje estou aqui, assinando este contrato com o Ministério das Comunicações e também assumindo a responsabilidade de 4 canais de televisão que se integrarão ao SBT. Para preencher a grade de programação do SBT, o Silvio Santos buscou um acordo com a mexicana Televisa. A primeira atração da Televisa exibida pelo SBT foi a novela Os Ricos Também Choram. Em Paris, né? A novela teve um desempenho razoável diante da audiência, e isso abriu caminho para que o SBT começasse a negociar um pacote de programas da Televisa. Só que reza a lenda que os executivos da emissora brasileira torceram o nariz diante de um dos programas que estavam dentro desse pacote aí. Eles não gostaram de Chaves. Teriam considerado o humor ingênuo demais, a qualidade de produção meio baixa e aqueles adultos interpretando crianças pouco convincentes. O Silvio Santos teria então contrariado os seus principais executivos. Teria sido dele a decisão de exibir Chaves. Teria sido.
Existe mais de uma versão para essa história. Tem quem diga que o SBT precisava exibir Chaves para poder ter acesso aos outros programas do pacote da Televisa. Era uma obrigação contratual. E na outra versão, que é assim mais romântica, o Silvio Santos aparece como o cara visionário que soube prever, soube antecipar o sucesso de Chaves. E também tem quem diga que o Silvio Santos foi mais um dos que menosprezaram o potencial de Chaves. É porque tem ainda uma outra versão da história que aponta o diretor do núcleo de dublagem do SBT, o José Salatiel Lage, como o cara que bancou a estreia de Chaves e conseguiu convencer o resto da emissora a exibir o programa. Salatiel pode ter sido mesmo o cara que bancou a decisão, o que faria dele o herói de várias gerações, só que ele lida com isso com humildade. Quem faz a escolha dessa novela? Quem compra o original? Você participa dessa escolha como responsável pela dublagem? Você participa da escolha do original de ser adquirido? Na verdade, o feeling do Silvio com relação a isso é muito apurado. Ele não é novidade para ninguém. Ele sempre trouxe muitas coisas de fora, mas sempre com a preocupação de adaptar à realidade brasileira. E o mesmo aconteceu com as novelas. Ele comprou a primeira, sentiu que ia dar certo, deu certo, e começou a comprar outras, ou receber pilotos de outras novelas. É óbvio que o feeling dele pesa muito, mas ele consulta as pessoas que estão trabalhando com ele. E até eu participo dessa escolha, porque ele nos consulta. Vocês acham que vai dar? Vocês acham que não vai dar? A história é boa, a sinopse tem pique, não tem? Existia desconfiança dentro do SBT sobre o potencial de Chaves, só que hoje não se sabe exatamente quem eram e quem não eram os desconfiados. Fato mesmo é que Chaves estreou em 1984 dentro do programa do Bozo. Foi um sucesso tão grande que 4 anos depois, Chaves estava sendo exibido no horário nobre, batendo de frente com o Jornal Nacional e com as novelas da TV Globo. Com o resto da história você já deve estar familiarizado. Nos anos seguintes, o SBT teve mais grades de programação do que o Brasil teve planos econômicos. E assim o Chaves passou por vários horários, e olha, ele foi bem em todos. Chaves chegou no século XXI superando em audiência as Olimpíadas de Londres. Uma reprise de Chaves teve 8 pontos de audiência no final de tarde de julho de 2012 contra 6 pontos da ginástica olímpica. O sucesso de Chaves no Brasil é um fenômeno cultural difícil de explicar. A gente tá aqui desafiado a explicar por que esse programa dá tão certo há tanto tempo. Mas a real mesmo é que eu não sei explicar isso aí. Eu não sei nem explicar por que é que eu choro toda vez naquele especial que eles vão lá pra Acapulco. Ai, que burro, dá 0 pra ele. O melhor que eu posso fazer é apresentar pra você uma mestra em Chaves. Ela é a Chaves Mestra. Tá boa de humor, hein? Essa é a Ludmila Estival Cardoso. A dissertação da Ludmila se chama A Saga do Herói Mendigo, o riso e a neopicaresca no programa Chaves, e pode ser encontrada com facilidade na internet. A dissertação da pesquisadora também não oferece resposta fácil para o sucesso de Chaves. Ludmila sustenta que não existe uma explicação única para o fenômeno. Trata-se de uma vasta combinação de fatores. A Ludmila escreve: vários elementos foram apontados: a linguagem simples, o humor branco, a transmissão de valores, o desprendimento proporcionado pela divisão do programa em episódios, com começo, meio e fim no mesmo dia, a dublagem que soube mostrar um humor que estava latente, os trocadilhos, as quebras de expectativa, a proximidade com a comédia dell'arte, a inversão da maturidade ocasionada pelo fato de adultos interpretarem crianças, entre outros. A comédia dell'arte mencionada pela Ludmila é um jeito de fazer teatro que surgiu no século XV e que foi visto desde sempre como um tipo muito popular de entretenimento. A comédia dell'arte se destaca por dar espaço para que os atores improvisem e interajam com o público. Ela surgiu como um contraponto ao teatro erudito. Já o tal humor branco que ela atribui a Chaves tem a ver com um tipo de humor que não agride, que não tensiona. Um tipo de humor meio chapa branca. O que também não impede Chaves de ter uma dimensão política e até filosófica.
A gente já falou disso antes em outros vídeos, então a gente não vai se estender muito nesse tópico. Mas existem sim muitas semelhanças unindo Chaves a Diógenes, um filósofo e mendigo que viveu no século IV a.C. Como Chaves, Diógenes vivia dentro de um barril. Como Chaves, Diógenes era pobre. E, como Chaves, Diógenes nos ensina que a virtude mora nas coisas simples e que a felicidade vem de dentro. A doutrina propagada pelo Diógenes foi chamada de cinismo e, acredite se quiser, existem traços dessa filosofia em muitos episódios de Chaves. O cinismo sustenta que quanto mais simples é a vida da gente, mais chances a gente tem de se aproximar da libertação e da felicidade. Dessa forma, o cinismo oferece um alento para quem tem pouco na vida. Acreditar no valor da simplicidade faz sentido numa sociedade em que a desigualdade gera pobreza. A gente pode não ter os melhores brinquedos, a gente pode não ter luxo, a gente pode não ter nem o sanduíche de presunto. Mas pelo menos a gente tem aquela virtude que mora nas coisas e nas pessoas simples. Isso se a gente acreditar no cinismo ou nas mensagens que cada episódio de Chaves transmite. Talvez, e só talvez, essa filosofia seja parte da explicação para o sucesso de Chaves por aqui. O Kiko pode ter os melhores brinquedos, mas ele também chora. E esse culto à simplicidade, essa proximidade com o cinismo, isso também torna o humor de Chaves meio dúbio. Meio dúbio? Saca só esse exemplo. O Seu Madruga estava tirando uma foto da Chiquinha. Aí o Chaves aparece para atrapalhar. Tá pronta? Menino, você tem que entrar na frente justo na hora que eu vou tirar a foto da minha filha. Você não tá escutando? O que é que você tem? Fome. É dessa dubiedade que eu tô falando. É difícil de dizer se isso aqui é pra rir ou se é pra chorar. Mas é fácil saber que no riso ou no choro, isso acerta a gente de verdade, lá no fundo, mais de uma vez. Escuta, você gostaria de comer um sanduíche de presunto? E comer um sanduíche de presunto. Só tem um inconveniente. De onde é que eu vou tirar um sanduíche de presunto? Se você também já passou vontade, se você também já se sentiu abandonado, então você sabe porque você vê e revê esse seriado tantas vezes. E se você quiser saber mesmo por que o Chaves é um sucesso no Brasil, é só olhar para dentro de você. A resposta vai estar lá dentro. E se por um acaso, ao fazer isso, você descobrir que não se identifica nem um pouco com o Chaves, agradeça. Agradeça muito mesmo. Qual?